Livro George Miller, Autobiografia, capítulo 7, A Instituição do Conhecimento Bíblico. 9 de janeiro de 1834. Durante estes últimos 18 meses, o irmão Craig e eu pregamos uma vez por mês em Brinston, uma vila perto de Bristol. Não tínhamos visto nenhum fruto do nosso trabalho lá. Isso me levou a orar fervorosamente ao Senhor pela conversão dos pecadores naquele lugar. Pedi ao Senhor que convertesse pelo menos uma alma esta noite para que tivéssemos um pouco de encorajamento. Esta noite, um jovem foi levado ao conhecimento da verdade. 21 de fevereiro. Comecei a elaborar um plano para estabelecer uma instituição para a propagação do Evangelho em casa e no exterior. Eu confio que este assunto é de Deus. 25 de fevereiro. Fui levado novamente hoje a orar sobre a formação de uma nova instituição missionária e senti mais certeza de que deveríamos assim prosseguir. Algumas pessoas podem perguntar por que formamos uma nova instituição para a propagação do Evangelho e por que não nos unimos a algumas sociedades religiosas já existentes. Apresento, portanto, nossas razões para mostrar que nada além do desejo de manter uma boa consciência tem nos levado a agir como agimos. A palavra de Deus é a única regra de ação para os discípulos do Senhor Jesus. Ao comparar as sociedades religiosas existentes com a palavra de Deus, descobrimos que tais sociedades se afastaram tanto dela que não podemos nos unir a elas e manter uma boa consciência. O objetivo para o qual essas sociedades religiosas estão trabalhando é para que o mundo inteiro se converta. Eles se referem à passagem de Abacuque 2,14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou em Isaías 11:9, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essas passagens não fazem referência à presente dispensação, mas aquela que começará quando o Senhor retornar. No tempo presente, as coisas não se tornarão espiritualmente melhores, mas piores. Somente as pessoas escolhidas dentre os gentios serão convertidas. Isso fica claro em muitas passagens da palavra de Deus. Veja Mateus 13, 24 a 30, 36, 43, 2 Timóteo 3, de 1 a 13, Atos 15, 14. Um desejo sincero e uma oração fervorosa pela conversão dos pecadores é bastante bíblico, mas não é bíblico esperar a conversão do mundo inteiro. Não poderíamos estabelecer tal meta para nós mesmos no serviço do Senhor. Mas ainda pior é a conexão dessas sociedades religiosas com o mundo. Nas coisas temporais, os filhos de Deus devem fazer uso do mundo, mas o trabalho a ser feito requer que aqueles que o atendem tenham vida espiritual, da qual os incrédulos são totalmente destituídos. Os filhos de Deus são obrigados por sua lealdade ao Senhor a abster-se de qualquer associação com os não regenerados. A conexão com o mundo é óbvia nessas sociedades religiosas, pois todo aquele que doa uma certa quantia é considerado membro. Embora tal indivíduo possa viver em pecado, embora possa manifestar a todos que não conhece o Senhor Jesus, se apenas o dinheiro for pago, ele é membro e tem direito a voto. Além disso, quem paga uma quantia maior pode ser membro vitalício, por mais abertamente pecaminosa que seja sua vida. Certamente tais coisas não deveriam ser. Os métodos usados nessas sociedades religiosas para obter dinheiro para a obra do Senhor também não são bíblicos. É comum pedir dinheiro aos não convertidos, o que nem mesmo Abraão teria feito. Veja Gênesis 14, 21 a 24. Quanto menos devemos fazê-lo. Estamos proibidos de ter comunhão com os incrédulos em todos esses assuntos porque estamos em comunhão com o Pai e com o Filho. Podemos, portanto, obter do Senhor tudo o que podemos precisar em seu serviço sem sermos obrigados a pedir para o mundo não convertido. O primeiro discípulo fez isso em 3 João 1,7, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios.
Os indivíduos que administraram os negócios das sociedades podem ser pessoas não convertidas ou mesmo inimigos declarados da verdade. Isso é permitido porque eles são ricos ou influentes. Eu nunca conheci um caso de um pobre, mas sábio e experiente servo de Cristo sendo convidado para liderar tais reuniões públicas. Certamente, os pecadores galileus ou mesmo o próprio Senhor não teriam sido chamados para este ofício de acordo com esses princípios. Os discípulos do Senhor Jesus não devem julgar a aptidão de uma pessoa para o serviço na igreja pela posição que ocupa no mundo ou pela riqueza que possui. Quase todas essas sociedades contraem dívidas, de modo que é raro ler um relatório de qualquer uma delas sem constatar que gastaram mais do que receberam. Isso é contrário tanto ao Espírito quanto às palavras do Novo Testamento. Ninguém se fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13, 8. O irmão Craig e eu concordamos sinceramente que muitos verdadeiros filhos de Deus estão ligados a essas sociedades religiosas. O Senhor abençoou seus esforços de muitas maneiras, apesar da existência de práticas que julgamos antibíblicas. No entanto, pareceu-nos ser sua vontade que fôssemos separados dessas sociedades. Pela bênção de Deus, não julgaremos os filhos de Deus que se encontraram nessas sociedades antibíblicas. Permanecemos unidos em amor fraterno com os crentes individuais pertencentes a elas. De modo algum julgaríamos tais sociedades se não víssemos que suas práticas são contrárias às Escrituras. Mas, visto que nós mesmos constatamos tal realidade, não poderíamos permanecer com a consciência tranquila. Pensávamos que seria prejudicial para os irmãos entre os quais trabalhávamos se não fizéssemos nada para apoiar o trabalho missionário. Portanto, queríamos fazer algo para espalhar o Evangelho em casa e no exterior, por menor que fosse o começo. 5 de março. Esta noite, em uma reunião pública, o irmão Craig e eu declaramos os princípios sobre os quais pretendemos estabelecer nossa instituição para a propagação do Evangelho em casa e no exterior. Não havia nada de exteriormente impressionante, nem no número de pessoas presentes e em nossos discursos. Que o Senhor graciosamente conceda sua bênção sobre a instituição que será chamada a instituição do conhecimento bíblico para o lar e o exterior. Os princípios da instituição. Consideramos que todo crente é chamado para ajudar a causa de Cristo e temos razões bíblicas para esperar a bênção do Senhor em nosso trabalho de fé e amor. O mundo não será convertido antes da vinda do nosso Senhor Jesus, mas enquanto ele tardar, todos os meios bíblicos devem ser empregados para ajuntamento dos eleitos de Deus. Com a ajuda do Senhor, não buscaremos o patrocínio do mundo. Nunca pretendemos pedir a pessoas não convertidas de posição ou riqueza para apoiar essa instituição, porque acreditamos que isso seria desonroso para o Senhor. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Salmo 25. Só Ele será nosso patrocinador. Se Ele nos ajudar, prosperaremos, e se Ele não estiver do nosso lado, não teremos sucesso. Não pediremos dinheiro aos incrédulos, embora aceitaremos suas contribuições se a oferecessem por vontade própria. Veja, Atos 28, de 2 a 10. Rejeitamos a ajuda dos incrédulos na administração ou condução dos negócios da instituição. Veja 2 Coríntios 6, 14, 18. Nunca pretendemos ampliar o campo de trabalho contraindo dívidas e depois apelando para a igreja por ajuda. Isso é contrário tanto às palavras quanto ao espírito do Novo Testamento. Na oração secreta, Deus nos ajudando, levaremos ao Senhor as necessidades da instituição e agiremos de acordo com a direção que Deus nos der. Não mediremos o sucesso da instituição pela quantidade de dinheiro doado ou pelo número de Bíblias distribuídas, mas pela bênção do Senhor sobre a obra. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Esperamos sua bênção na proporção de nossa espera nele em oração. Enquanto evitamos a separação desnecessária, desejamos continuar simplesmente de acordo com as Escrituras, sem comprometer a verdade. Receberemos com gratidão qualquer instrução bíblica que os crentes experientes, após oração, possam ter para nos dar a respeito da instituição. Os objetivos da instituição.
Criaremos escolas diurnas, escolas dominicais e escolas de adultos que dão instruções sobre os princípios bíblicos. À medida que o Senhor suprir as finanças e os professores adequados e tornar claro o nosso caminho, estabeleceremos escolas desse tipo. Também pretendemos colocar crianças pobres nessas escolas diurnas. 2. Nossos professores de escola devem ser pessoas piedosas, pois o caminho da salvação deve ser indicado nas Escrituras e nenhuma instrução pode se opor aos princípios do Evangelho. Nossos professores de escola dominical devem ser crentes, pois somente as Escrituras Sagradas serão fundamento na instrução. Nós consideramos antibíblico que qualquer pessoa que não conhece o Senhor deve ter permissão para dar instrução religiosa. 4. Vamos distribuir as Sagradas Escrituras. 5. Ajudaremos os missionários cujo ministério parece ser realizado de acordo com as Escrituras. 7 de março. Hoje temos apenas um xelim sobrando. Esta noite, quando voltamos do trabalho, encontramos nosso alfaiate esperando por nós. Ele trouxe uma nova roupa para meu irmão Craig e para mim, que outro irmão havia encomendado para nós. 23 de abril. Ontem e hoje pedi ao Senhor que nos enviasse 20 libras para que pudéssemos comprar um estoque maior de Bíblias e testamentos do que nosso pequeno fundo permitiria. Esta noite, uma irmã, sem ser solicitada, prometeu nos dar essa quantia. Acrescentou que sentia uma alegria especial em fazer circular as Sagradas Escrituras porque a leitura da palavra a levou ao conhecimento do Senhor. 8 de junho. Não obtive nenhum texto para meu sermão esta manhã. Apesar de repetidas orações e leituras da palavra, quando acordei, essas palavras estavam em minha mente. Minha graça te basta. Assim que me vesti, voltei-me para 2 Coríntios 12 para considerar essa passagem, mas depois da oração, decidi que não havia sido direcionado para falar sobre ela, como pensei a princípio. Portanto, segui minha prática habitual em tais casos. Continuei lendo as Escrituras de onde parei a noite passada. Quando eu cheguei em Hebreus 11, 13 a 16, senti que este era o texto. Tendo orado, fui confirmado nele, e o Senhor abriu esta passagem para mim. Eu preguei sobre isso com grande prazer. Deus abençoou grandemente o que eu disse, e pelo menos uma alma foi trazida ao Senhor. 25 de junho. Nestes últimos 3 dias, tive muito pouca comunhão real com Deus, e portanto tenho estado irritado e fraco espiritualmente. 26 de junho. Levantei-me cedo esta manhã e passei quase 2 horas em oração antes do café da manhã. Agora me sinto mais confortável. 11 de julho. Tenho orado muito por um diretor para a escola para meninos que será estabelecida em conexão com a nossa pequena instituição. 8 se candidataram ao cargo, mas nenhum parecia adequado. Agora, finalmente, o Senhor nos deu um irmão que começará a obra. 9 de outubro. Nossa instituição estabelecida na dependência do Senhor já está em operação há 7 meses. Muitos foram beneficiados com instrução. Na escola dominical temos cerca de 120 crianças. Na escola de adultos, cerca de 40. Nas creches, 209 crianças. Temos circulado 482 Bíblias e 520 novos testamentos. Por último, uma quantia considerável foi gasta para ajudar no trabalho missionário. 28 de outubro. Ouvimos um relato comovente de um pobre menino órfão que por algum tempo frequentou uma de nossas escolas. Ele foi recentemente levado para o asilo a alguns quilômetros de Bristol. Ele expressou grande pesar por não poder mais frequentar nossa escola e ministério. Que isso me leve a fazer algo para suprir as necessidades temporais das crianças pobres, cuja expressão fez com que esse pobre menino fosse tirado de nossa escola. 4 de novembro. Passei a maior parte da manhã lendo a palavra e em oração. Pedi também o pão nosso de cada dia, pois quase não temos dinheiro. 5 de novembro. Passei quase o dia inteiro em oração e lendo a palavra. Orei novamente para suprir nossas necessidades temporais, mas o Senhor ainda não havia respondido. 8 de novembro. O Senhor graciosamente novamente supriu nossas necessidades temporais durante esta semana. Embora no início tínhamos pouco, orei muito esta semana por dinheiro, mais do que qualquer outra semana, desde que tivemos em Bristol. O Senhor promoveu através de pessoas pagando o que nos deviam. Também vendemos algumas coisas
das quais não precisávamos. 31 de dezembro. Desde que o irmão Craig e eu trabalhamos em Bristol, 227 irmãos e irmãs foram acrescentados a nós em comunhão. Destes, 103 foram convertidos e muitos foram trazidos para a liberdade no Evangelho ou recuperados da apostasia. 47 jovens convertidos estão em Gideão e 56 em Betesda. 1º de janeiro de 1835. Ontem à noite, tivemos uma reunião especial de oração para louvar ao Senhor por suas muitas misericórdias que recebemos durante o ano passado. Pedimos a Ele que continuasse a nos mostrar seu favor. 13 de janeiro. Visitei de casa em casa as pessoas que moravam em Orange Street para descobrir se alguém queria Bíblias, se sabia ler e se queria que seus filhos fossem colocados em nossas escolas diurnas ou na escola dominical. Isso me deu muitas oportunidades de conversar com eles sobre suas almas. 15 de janeiro. Esta manhã fui novamente de casa em casa, na Orange Street. Deleito-me muito com esse trabalho, pois é muito importante, mas minhas mãos estão tão ocupadas com outros trabalhos que pouco posso fazer. 21 de janeiro. Recebi em resposta à oração 5 libras para a instituição. O Senhor derrama enquanto continuamos a derramar. Durante a semana passada, 58 exemplares das Escrituras foram vendidos a preços reduzidos. Queremos continuar este importante trabalho, mas vamos precisar de muita ajuda financeira. 28 de janeiro. Nos últimos dias tenho orado muito sobre se o Senhor quer que eu vá com missionários para Índias Orientais. Estou disposto a ir se Ele quiser me usar dessa maneira. 29 de janeiro. Fui muito estimulado a orar sobre ir a Calcutá como missionário. Que o Senhor me guie neste assunto. 25 de fevereiro. Em nome do Senhor, dependo somente dele para sustento. Estabelecemos uma escola de 5 dias para crianças pobres que abriu hoje. Agora temos 2 escolas para meninos e 3 escolas para as meninas. 3 de junho. Realizamos uma reunião pública por conta da instituição de conhecimento bíblico para o lar e para o exterior. Durante os últimos 15 meses, pudemos fornecer educação a crianças pobres, divulgar as Sagradas Escrituras e ajudar nos trabalhos missionários. Durante este tempo, embora o campo de trabalho tenha sido continuamente ampliado e embora às vezes tenhamos ficado com poucos recursos, o Senhor nunca permitiu que parássemos o trabalho. Estabelecemos 3 escolas diurnas e 2 outras escolas beneficentes, que de outra forma teriam sido fechadas por falta de fundos. O número de crianças que receberam educação nas escolas diurnas chegou a 439. O número de cópias das Sagradas Escrituras que circulam é de 795 Bíblias e 753 Novos Testamentos. Também enviamos ajudas aos trabalhos missionários no Canadá, nas Índias Orientais e no continente europeu. 25 de junho. Nosso garotinho está tão doente que não tem esperança de sua recuperação. 26 de junho. Minha oração ontem à noite foi para que Deus apoiasse minha querida esposa durante essa provação. 2 horas depois, o pequenino foi para casa para estar com o Senhor. Percebo plenamente que o querido bebê está muito melhor com o Senhor Jesus do que conosco, e quando choro, choro de alegria. 18 de julho. Eu me senti fraco no peito por vários dias. Hoje eu senti isso mais do que nunca, e acho que seria sensato me abster nas próximas semanas de falar em público. Que o Senhor conceda que eu possa me aproximar dele através disso. 31 de julho. Hoje, um ex-ministro veio até nós e começou a ir de casa em casa para divulgar a verdade como missionário da cidade. Este foi um compromisso divino. O irmão Craig estava há alguns meses impossibilitado por causa de sua doença, de trabalhar no trabalho das escolas e na circulação das escrituras. Minha própria fraqueza aumentou tanto que fui obrigada a desistir inteiramente do trabalho. Quão gracioso, portanto, o Senhor me enviou nosso irmão para que a obra pudesse continuar. 24 de agosto. Sinto-me muito fraco e sofro mais do que nunca com a doença. Devo deixar Bristol por um tempo. Não tenho dinheiro para ir embora para me recuperar. Uma irmã no campo me convidou para uma visita de 1 semana e talvez eu aceite o convite e vá. 26 de agosto. Hoje me deram 5 libras
com o propósito de ir me recuperar. 29 de agosto. Hoje, recebi mais 5 libras para o mesmo fim. 30 de agosto. Hoje, o primeiro domingo desde nossa chegada a Bristol, fui impedido de pregar por causa de uma doença. Quão misericordiosamente o Senhor tratou ao me dar tanta força por esses anos? Mais 5 libras foram enviadas para mim hoje. Quão bondoso é o Senhor em me fornecer o dinheiro para deixar Bristol. 19 de setembro. Recebi uma carta gentil de um irmão e 2 irmãs no Senhor que vivem na ilha de White. Eles me convidaram para ir e ficar com eles por algum tempo. Além disso, eles escreveram que haviam orado repetidamente sobre o assunto e estavam convencidos de que eu deveria ir. O Senhor graciosamente providenciou o dinheiro para que eu e minha família pudéssemos viajar até lá para o descanso de que precisávamos. 29 de setembro. Ontem à noite, quando dei boa noite à família, quis dormir imediatamente. A fraqueza do meu corpo e a frieza da noite me levaram a não orar mais. No entanto, o Senhor me ajudou a ajoelhar-me diante dele. Assim que comecei a orar, seu espírito brilhou em minha alma e me deu um espírito de oração que eu não desfrutava há muitas semanas. Ele graciosamente reviveu sua obra em meu coração. Gostei e me dediquei nessa proximidade com fervor na oração por mais de 1 hora. Minha alma estava ofegante por muitas semanas por esta doce experiência. Pela primeira vez, durante esta doença, pedi fervorosamente ao Senhor que me restaurasse a saúde. Agora desejo voltar ao trabalho em Bristol, mas não estou impaciente. O Senhor me fortalecerá para voltar a ela. Fui para a cama especialmente feliz e acordei esta manhã em grande paz. Por mais de 1 hora, tive verdadeira comunhão com o Senhor antes do café da manhã. Que Ele, em misericórdia, continue este estado de coração para com seu filho mais indigno. 15 de novembro. Chegamos em segurança a Bristol. Na semana passada, oramos repetidamente a respeito da obra do Instituto do Conhecimento Bíblico. Oramos principalmente para que o Senhor nos desse os meios para continuar e para, se possível, ampliar a obra. Além disso, pedi que minhas próprias necessidades fossem atendidas. Ele gentilmente atendeu a ambos os pedidos e que eu tenha a graça de confiar nele cada vez mais.